Perfeito, perfeito, Bruno. Inclusive, continuando esse debate aqui, Jair, né, sabe-se, por exemplo, que o surgimento da urbanidade, né, veio na Europa a partir exatamente do cercamento das terras comunais, lá na longínqua Idade Moderna, e, essencialmente, esse cercamento das terras comunais proibiu o indivíduo a acessar terras que não eram deles, ou dele, essencialmente, mas que ele poderia ali produzir o seu consumo, a sua subsistência. E aí eu queria saber de você, essencialmente, essa relação da urbanidade com a propriedade privada. Porque, essencialmente, o meio urbano, Jair, está associado a esse conceito. E, principalmente, quais são os efeitos da propriedade privada para a vida seletiva e coletiva? Professor Mário Vitor, tem uma coisa muito interessante, que isso é algo inerente ao ser humano. Sempre a gente vai querer proteger algo da nossa privacidade. Pode ser a propriedade, pode ser nossa integridade física, psicológica, o que for. Então, sobre esse conceito que vem desde séculos passados, sobre a proteção da propriedade e cercamento, certo? Seria o que? Não, vou proteger minha propriedade para ninguém passar aqui por ela, certo? Porém, não se tinha um conceito na época de que, se você tem uma propriedade, é claro que você precisa deixar o alinhamento da calçada, deixar também o espaço para a rua e não invadir as laterais, e por aí vai. Todos esses espaçamentos estão lá na lei do parcelamento do solo, como também nos planos diretores. Isso aí é um assunto para a gente tratar mais na frente até. Então, existia em Portugal, no século XIX, uma legislação administrativa que reordenava os espaços urbanos. Então, não é a gente pegar e invadir a propriedade privada, mas é o privado se adequar ao ordenamento que deve ser criado. Esse ordenamento seria a abertura de ruas públicas, de passeio público, certo? Uma destinação, às vezes, da propriedade privada para uma área verde, que seria uma criação do meio ambiente interligado ao urbanismo, porque uma área verde dentro de uma cidade é muito importante para trazer uma ventilação melhor, entendeu? Um ar melhor para a cidade. Inclusive, hoje a gente vive em selvas de concreto, isso é muito importante. Natal é uma das cidades mais arborizadas do Brasil, né? É até importante deixar esse dado registrado. Então, voltando, quando a gente pensa no reordenamento de cidade, esse conceito que vem desde o século XIX, a gente pode até citar sobre o reordenamento realizado em Barcelona, pelo Plano Cerdá. Cerdá, se vocês pesquisarem, aí foi um engenheiro e político, certo? Catalão, espanhol, que ele conseguiu reordenar a cidade de Barcelona. Então, ele conseguiu abrir ruas, criar blocos octagonais, é bem interessante. Você pesquisar no Google, cidade de Barcelona vista de cima, é muito bacana. E a partir disso, ele criou também equipamentos urbanos, que a gente fala sobre áreas institucionais. Esses equipamentos urbanos são escolas, são hospitais, ou são unidades básicas de saúde, certo? São delegacias, são prédios de órgãos públicos, como o gabinete do prefeito, secretaria de administração, tributação e por aí vai. Até hoje em dia esse conceito é utilizado por aí. Até puxando um pouco sobre a fala da doutora Bruna Agra, no começo, quando ela citou sobre... Agora fugiu, tá? Smart Cities? A Smart Cities, não. Escapou o tema. Mas voltando aqui sobre as áreas institucionais. Então, para o Plano Cerdá, né? É algo interessante para vocês pesquisarem, para vocês entenderem como foi o início da urbanização na Europa. Sim, eu lembrei, Bruna. Sobre a cultura, que a professora Bruna citou. A gente às vezes se compara muito com a Europa, os Estados Unidos, e por aí vai. Não é comparável, eu acho. Às vezes a gente cita uma comparação, porque a gente poderia estar lá, mas não estamos, porque a cultura lá é diferente. E a urbanização lá começou também em épocas diferentes. Então não tem como a gente comparar. Às vezes um conceito que estava lá na metade do século XIX, aqui só chegava depois de 100 anos. Então esses conceitos não eram muito bem aplicados. Então nesse momento o Brasil realmente possui uma dificuldade de reordenamento. Porém, algumas cidades estão começando a colocar um antes e um depois. O que veio até aqui, vamos tentar reordenar. Então, daqui para frente, vamos construir de uma forma que esse meio ambiente urbano realmente consiga trazer benefícios sociais em todas as partes, né? Voltando até para o plano histórico,
Até eu estava conversando aqui nos bastidores com a professora Bruna Aga e com o professor Mário Vitor sobre um filme bem interessante que é Gangue de Nova York, que é até estrelado pelo aquele ator bem famoso, Leonardo DiCaprio, né, ganhador de Oscar. O filme é um pouco violento, mas só que fala sobre o século XIX, como era Nova York, que as pessoas viviam em cortiços, as casas eram emendadas, não existia realmente uma saúde pública correta, existia uma segurança, mas era muito desordenado, entendeu? E com isso proliferava doenças, entre outras situações, como o desemprego também, e por aí vai, todas as mazelas da sociedade, por assim como eu posso falar, né? Algumas existentes ainda em nossa sociedade brasileira, né? Tudo bem? Me chamo Jair Damasceno, sou advogado. E para você que assistiu esse corte, assista o vídeo completo lá no canal do YouTube, Na Reta no Enem. Se inscreva, assista todas as quintas-feiras, às 19 horas, as lives, como também escuta os podcasts.